Boa noite. Estamos aqui hoje para gravar nossa videoaula de Direito Administrativo do Centro Universitário Milton Paiva. Está presente aqui hoje o Roberto, Frederico, Viviane e Bruna. Nós falaremos sobre o tema controle judicial sobre os atos administrativos. O controle judicial é exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário quando atua em atos administrativos. É um controle exercido posteriormente, ou seja, vai levar em conta a legalidade e a conformidade do ato com a norma vigente. O Judiciário, por ser um poder equidistante do interesse das pessoas privadas e públicas, possui a capacidade de julgar levando em consideração a lei e a Constituição Federal. Todo ato administrativo de qualquer autoridade ou poder pode ser legítimo e operante, deve ser praticado em conformidade com os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Sempre que houver a supressão ou desvio desses poderes, o ato poderá ser anulado, seja pela própria administração, seja pelo Poder Judiciário quando provocado por algum interessado. É importante a gente lembrar que todo ato, inclusive o ato discricionário, pode sofrer controle do Poder Judiciário. Existe uma grande diferença entre a discricionariedade e a arbitrariedade. O ato discricionário, se ele for criado de acordo com os termos legais, ele vai ser lícito e válido. O ato arbitrário, ele será sempre ilícito e inválido. O Poder Judiciário pode adentrar em todo o âmbito do ato administrativo, com exceção do mérito. Não cabe ao Judiciário discutir sobre a justiça ou a conveniência ou a oportunidade do ato administrativo. Ele só pode fazer um controle legal sobre o ato. É cabível reclamação contra atos administrativos ou condutas omissivas da administração que contrariem o enunciado de súmula, neguem vigência ou apliquem de forma inequívoca o ato. A decisão do STF deverá ter natureza mandamental, ou seja, o administrador que estiver omitindo o ato deverá ter uma conduta comissiva com o fim de suprir a omissão. O autor José dos Santos Carvalho acredita que a reclamação do ato administrativo só será admitida quando ela ultrapassar todos os limites do poder administrativo, ou seja, deve entender que o ato administrativo, para ser questionado pelo judiciário, deve passar por toda a hierarquia do órgão da administração que ele criou. Entretanto, os recentes julgados têm nos mostrado que de acordo com o princípio da inafastabilidade do judiciário, o ato administrativo não precisa esgotar as vias administrativas. Ele pode ser questionado sempre que houver lesão de algum direito. Nesse sentido, nós vamos ouvir a opinião da Bruna sobre os sistemas de controle. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a quem assiste em casa. A respeito do controle dos atos administrativos efetuados sobre o judiciário, existem dois tipos de ato, o comum e o especial. O especial, ele trata diretamente das estruturas. O especial ele é exercido pelo agente político, exercendo atividades constitucionais, atividades que estão envolvidos com todas as competências constitucionais, ou seja, a escolha do quinto constitucional, a escolha de como estruturar um tribunal interno, essas coisas. São atividades privativas próprias do agente de governo, do presidente da República, seguindo toda uma ótica constitucional, sem se preocupar diretamente com o mérito. Então, o que eles se preocupam é unicamente em fazer uma atividade jurídica e nesse sentido, concretizar os atos. Já o comum, ele está envolvido nas questões de todos os atos administrativos. E o controle judiciário atua efetivamente sobre esses atos administrativos no sentido de que, violado um direito, trazendo alguma lesão a um direito, o judiciário entra nessa esfera, trazendo uma legalidade,
ou então vetando este ato nesse sentido. Agora eu trago a palavra ao Luiz, que vai falar e que vai dar continuidade ao nosso tema. Bruno, eu vou falar sobre o controle judiciário dos atos administrativos. Como você falou aí dos atos administrativos, o judiciário ele pode examinar qualquer ato de administração pública, seja ele unilateral, coletivo, seja ele vinculado, discricionário, seja ele de natureza geral ou individual. O que acontece? Principalmente no discricionário que a Mari já falou, porque todo mundo sabe que a lei tem uma parte vinculada, que é vinculada à lei, uma parte discricionária, que é da ótica da administração. O que acontece? Essa parte discricionária, ela pode sim ser objeto de apreciação do judiciário, desde que não entre no chamado mérito subjetivo da administração, que é basicamente a parte discricionária mesmo, porque esse mérito subjetivo da administração, ele aprecia a oportunidade e a conveniência, e isso só o executivo pode fazer. Quanto aos atos normativos do Poder Executivo, como regulamentação, resoluções e portarias, essas não podem ser invalidadas pelo Judiciário, a não ser que sejam por via de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento é de competência do STF. Quando tratar de lei ou de ato normativo federal, estadual, que contraria a Constituição, a competência já é do Tribunal de Justiça. Há também os atos políticos, Bruno, que também é possível apreciação do Judiciário, desde que causem lesões diretas a direitos individuais ou direitos coletivos. Agora a gente vai falar com a Viviane sobre sistema de controle judicial. Existem dois sistemas de controle judicial, que é a jurisdição dupla e a jurisdição una. O diferencial é que uma é inserida entre os órgãos de única ordem jurisdicional, que é a jurisdição una, que é usada no Brasil e nos países latino-americanos, como a Argentina. E a jurisdição dupla, ela tem uma dualidade de jurisdição, né, que há duas ordens de jurisdição, das quais são a jurisdição ordinária, comum e administrativa. E nessa jurisdição dupla, existe um conceito de Estado, né, que é um órgão supremo, independente do Tribunal Supremo da jurisdição ordinária, ou seja, existe um conjunto escalonado de juízes ou tribunais administrativos. E as suas decisões, elas vão representar a última instância. E essa prática acontece mais na França, na Alemanha e em Portugal. E a jurisdição una, ela, como eu já havia falado, ela vai ter o julgamento dos litígios pelos juízes e tribunais comuns, onde a administração é parte. E admitindo-se várias especializadas, né, que são várias que são inseridas entre os órgãos de única ordem jurisdicional. Agora eu passo para o Fred. Caros colegas, eu vou tratar aqui com vocês a respeito de um remédio constitucional, que é o mandado de segurança coletiva. Esse remédio constitucional ele é um instituto novo, trazido na Constituição de 88, porque até então só existia o mandato de segurança individual, né? E ali no artigo 5º, no seu inciso 69, a Constituição vem trazendo o mandato de segurança, da qual o coletivo é gênero, então ficou o gênero individual e o coletivo. E no seu inciso 70 do artigo 5º da Constituição, vem ali falando sobre o mandato de segurança, que dispõe o texto da lei da seguinte maneira: o mandato de segurança coletivo pode ser interpretado por partido político com representação no Congresso e organização sindical, entidade de classe ou associações legalmente constituídas. O mandato de segurança ele visa resguardar o direito livre e certo do direito da coletividade. Ou seja, aquilo que não cabe mais no habeas corpus ou no habeas datas coletivo, ele se adequa ao mandato de segurança coletivo,
que aí sempre que houver uma ilegalidade ou um abuso de poder por alguma autoridade, cabe o mandado de segurança coletiva. Embora a Constituição já de 88 fala sobre o mandado de segurança individual, já existia uma lei anterior prevendo, mas ele previa somente quanto ao mandado de segurança individual. Então é um tema recente e era omisso. Só com a lei agora 12.016 de 2009, ali no seu artigo 21 e 22, que vem dispondo mais sobre o Instituto, que dependia de algumas outras leis para questão de interpretação doutrinária e até jurisprudencial quanto ao tema. Quanto à legitimidade de quem pode impetrar o mandado de segurança, ainda existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que, como o inciso 5º, o inciso 70, veio dispondo de quem seria, quem impetraria, então fica essa dúvida. Alguns doutrinadores, como o Luiz Guilherme Maroni e o Daniel Mitidiero, para esses doutrinadores de peso, eles acreditam que o rol de quem possa impetrar o mandado de segurança coletiva, ele não é taxativo, porque há uma discussão se o Ministério Público ele é ou não competente para entrar com a ação de mandado de segurança coletiva. Só que o STF, ele entende ainda, ele é tímido sobre o tema, e entende que o mandado de segurança, quem pode impetrar o mandado de segurança são somente aqueles narrados no texto da lei, ou seja, para o STF é o entendimento de que é taxativo as pessoas que podem entrar. Quanto à legitimidade dos partidos políticos, como dispõe a lei, é só o partido político que tem representação, ou seja, o que é isso? Para o partido político demandar no mandado de segurança, por exemplo, ele precisa de ter pelo menos um deputado federal no Congresso Nacional para dispor, para impetrar o mandado de segurança. Então, ainda tem essa divergência também quanto ao que os partidos políticos podem impetrar, qual o assunto e o tema que eles podem falar, porque para alguma parte da doutrina entende-se que eles são limitados somente ali à classe ou aos assuntos referentes ao partido político. A lei dos partidos políticos, a lei número 1096 de 95, ela dispõe que os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático a autenticidade e sistema representativo a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição. Portanto, baseado nesse dispositivo da lei, o STF entende que não pode ser limitada a competência dos partidos políticos para pleitear um mandado de segurança coletivo, se eles restritivos somente ao que compete às pessoas que estão envolvidas no partido. Então, o STF deixa claro de que não, os partidos políticos ele têm uma amplitude para impetrar o mandado de segurança num âmbito maior do que só a respeito dos partidos políticos. Quanto à legitimidade dos órgãos sindicais, das entidades de classe, o artigo 5º, na linha B, estabelece eles como legitimidades. Por sua vez, o artigo 21 da lei prevê a legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança coletiva das organizações sindicais ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos. Quanto ao tema, o mandado de segurança, como aqui disposto, é um remédio constitucional muito importante e assim, novo no ordenamento jurídico brasileiro, Então, ele é importante no sentido de dispor sobre o direito livre e certo dos interesses difusos e coletivos da coletividade como um todo. Sobre o tema, eu passo novamente para a nossa... Só falar que dos mandados de segurança, se ele afetar o fundo do livro, você ainda pode pegar com liminar, para não ter a perda do direito, para você não sofrer, porque às vezes a perda e o dano do seu direito. Porque, vamos supor, não no coletivo, no individual, você é chamado para um concurso e por algum motivo você não fica impedido de tomar posse.
você não impetrar com liminar, outro toma posse no seu lugar e depois para você ter esse direito reconhecido é muito pior. Então você coloca o mandado de segurança com a liminar para garantir seu direito de acesso sem perdas e danos. É muito importante. É bem lembrado pelo caro colega, e essa questão dos pressupostos, porque como a lei ainda é um pouco omissa quanto aos pressupostos, fica cabível, ela acaba pegando do mandado de segurança individual, que entra exatamente tudo que o senhor acabou de ressaltar. Bom, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos ouvir agora a opinião de especialistas sobre o tema, o controle jurisdicional, em outros dois tipos de como esse controle pode ser exercido no nosso direito brasileiro. Primeiramente, a doutora Rosali vai vislumbrar sobre o tema do mandado de segurança individual. Posteriormente, o doutor Mário vai trazer para a gente informações importantes sobre o habeas data. Boa noite. O meu tema ele se refere ao mandado de segurança individual. E ele está desde a Constituição de 1934 e está no artigo 5º, no inciso 69, no que diz que o mandado de segurança é para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas datas e nem habeas corpus, quando o responsável por ilegalidade ou o abuso do poder for de autoridade pública e o agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que isso quer dizer? Esse direito líquido e certo nos diz que não cabe contestação, ou seja, não há dúvidas daquele direito. Eu não tenho a dilação probatória extensa, onde deveria haver a prova testemunhal. Então, neste caso, no direito líquido e certo, ele não cabe a prova testemunhal, e sim a documental, somente a documental. Na segunda parte, quando fala que o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, está se referindo a alguém que tenha como função, que exerça uma função por delegação, por concessão e autorização. Enfim, os pressupostos, além disso, existem os pressupostos que são específicos do mandado de segurança individual. São eles, além dos pressupostos processuais e daqueles demais nas condições de procedimento, nós temos o ato ilegal, a ilegalidade no abuso do poder, a lesão e a ameaça de lesão, e temos o direito líquido e certo e não amparado por habeas corpus, que se refere à liberdade de locomoção, e habeas datas, que se recebe ao acesso aos dados pelo impetrante. Nós temos também a competência. A competência para julgar o mandado de segurança, ela é feita pelo STF, STJ, e ela é pelos juízes federais e pela Justiça do Trabalho. E por fim, o prazo do mandado de segurança, ele é feito, ele tem que ser exercido, o direito dele tem que ser exercido no prazo de 120 dias e será um prazo decadencial. Este prazo ele é contado a partir do momento em que o responsável pela ciência do interessado é a partir da ciência do interessado do ato impugnado. E enfim, agora o próximo é o artigo 70, que vai ser um outro doutor, outro colega, que vai dizer sobre o mandado de segurança coletivo. Outro meio específico de controle judicial da administração é o habeas data. Este que é um instrumento jurídico constitucional de proteção ao direito da informação. Configura-se como ação judicial, pois tem os elementos normais das ações, quais sejam partes,
causa de pedir e pedido. Tem como base constitucional o artigo 5º, inciso 72 da Constituição da República, que assegura o direito de conhecimento das informações relativas ao interessado, inscritas em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e também a retificação de dados, nos casos que o interessado não tenha preferência pelo processo sigiloso, seja na via judicial ou na via administrativa. Observa-se, então, duas características. A primeira, a de conhecimento da informação, e a segunda, a de retificação da informação, visando assegurar o correto registro de dados da pessoa, evitando prejuízos graves e que, por vezes, podem se tornar irreparáveis. Por anos, o habeas data não teve lei que o regulasse, e acreditava-se que, por sua semelhança com o mandado de segurança, deveria seguir o mesmo rito onde fosse cabível. Porém, a partir da Lei 9.507 de 97, passou o procedimento a ser por ela regulado. No que tange às partes, o autor da ação será o titular do direito de conhecimento ou de retificação da informação, e o sujeito passivo será a entidade responsável pelo registro das informações, sendo que o direito do autor é personalíssimo e não se transfere a terceiros. E haverá interesse de agir sempre que houver sonegação da informação ou de sua retificação. Quanto à competência, essa irá variar, de acordo com os agentes responsáveis pelas condutas impugnadas. A causa poderá ser processada e julgada pelo STF, STJ, tribunais regionais federais, juízes federais, nos casos previstos em Constituição. Quando se tratar de outras autoridades, a causa será julgada pela Justiça Estadual. Quanto ao pedido, a Constituição nitidamente faz referência ao conhecimento de dados e à retificação de dados. Não obstante, a Lei 9.507 aditou um terceiro, que é a contestação ou explicação sobre os dados registrados. O rito do habeas data é semelhante ao do mandado de segurança, pois em ambos a tutela consiste na proteção ao direito líquido e certo, sendo a ação gratuita, com prazo de 10 dias para a entidade apresentar informações, e intervenção obrigatória do Ministério Público, como custos legis. Sendo a sentença concessiva ou denegatória, caberá apelação, porém apenas em seu efeito devolutivo no caso de concessiva. Se o processo for julgado sem resolução do mérito, poderá o interessado impetrar novo habeas data, de acordo com o princípio da renovabilidade da ação. Bom, esse foi nosso estudo sobre o tema controle jurisdicional sobre os atos administrativos. Eu queria agradecer a cada um que compôs a mesa hoje e nós agradecemos ao professor Gustavo da Mata pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, levando em conta a situação que o Brasil passa nos dias atuais. E nós agradecemos a atenção de todos. Boa noite. Boa noite.